lá. Nosso tema de hoje é autodisciplina. E como somos, meu amor, somos lindas. E como a autodisciplina, ela é importante na nossa vida para o desenvolvimento dos nossos projetos. Como a autodisciplina é importante para o desenvolvimento ou para a realização dos nossos sonhos. Como a autodisciplina nos ajuda a conquistar as coisas que a gente deseja conquistar. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu vejo as pessoas conquistando as coisas e elas nem se esforçam para isso. Quem disse para você? Quem disse que as pessoas que conquistam as coisas, elas não se esforçam para conquistar? Gente, até o povo que sai por aí roubando as coisas, eles têm um nível de esforço dele lá. Eles têm um nível de risco deles lá. Porque não venha me dizer que uma pessoa que vive no crime, ela não tem, ela não corre riscos, claro que ela corre, altíssimos, tá? De vida, inclusive, de morte, inclusive, tá? E um esforço psíquico miserável em que ela está envolvido, tá? Para viver num mundo desse. Oi, Edi. Então, qualquer coisa que você esteja envolvido e qualquer coisa que você deseje fazer, conquistar, envolve um nível de esforço e envolve algum nível de comprometimento. E aí, algumas pessoas aqui nesse aulão são mães, né? Aqui tem... Edi é mãe? Você é mãe, Edi? Maristela é mãe. Tia Maristela é mãe. Edi é mãe também? Eriquinha eu sei que não é mãe. Pri eu sei que não é mãe. Mili é mãe. Então, algumas pessoas que estão aqui nesse aulão são mães. E como mães, eu sou mãe. E como mães, a gente sabe que disciplinar alguém é bem mais fácil que autodisciplinar-se. Então, tu não sabe, Edi. Então, tu não sabe. Tu já disciplinou alguém, Edi? Tu já disciplinou um sobrinho ou uma sobrinha? Disciplinar alguém é... Eu sei, Mili, tu é mãe. Ô, Mili, disciplinar o seu filho não é um pouco mais fácil do que autodisciplinar? Do que se autodisciplinar é feio, né? Do que autodisciplinar-se. Falei certo agora. Disciplinar o outro é muito mais fácil que autodisciplinar-se. É muito mais fácil, porque quando nós vamos disciplinar alguém, nós só precisamos ter o conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Concordam? Nós só precisamos... Olha, o caminho é esse aqui, ó. Você segue por aqui. Aqui tem a parte boa e a parte ruim. Ó, essa aqui é a parte ruim, essa aqui é a parte boa. Vai por aqui, ó. Que aqui é melhor. Mas a autodisciplina, ela envolve comprometimento. Ela envolve autorresponsabilidade. E aí é aquela velha história do ovo e do bacon. Vocês conhecem a história do ovo e do bacon? Eu sempre lembro disso quando eu falo de comprometimento. Sempre lembro disso quando eu falo de comprometimento. A galinha, ela tá envolvida. Boa noite, Neidinha. A galinha, ela tá envolvida no fornecimento do ovo. A galinha, ela tá envolvida no fornecimento do ovo. Mas o porco, ele tá diretamente comprometido no fornecimento do bacon. Exato, Mili. Exato. Aí faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Exatamente. E eu costumo dizer que, por exemplo, as crianças, elas ouvem mais o que a gente faz do que aquilo que a gente fala. As crianças ouvem o que a gente faz. Elas não ouvem o que a gente fala. É estranha a frase, mas é exatamente isso. Então, lembrem disso, tá? A galinha, ela está... Não que eu queira viver desse dizer, mas existe. Sim.
A galinha, ela está envolvida no fornecimento do ovo, e o porco, ele está diretamente comprometido no fornecimento do bacon. E aí vocês percebem a diferença de estar envolvido em algo e estar comprometido com algo, comprometidas com algo. E quando a gente fala em autodisciplina, a gente fala de comprometer-se. A gente fala do comprometimento que a gente precisa ter com a gente, ou seja, entregar-se inteiramente aos próprios projetos. E às vezes, gente, o nosso grande projeto é a nossa própria vida. Às vezes, o nosso grande projeto é o nosso próprio caminhar, é a nossa existência aqui na Terra, né? Tem gente que vive na metodologia, na filosofia de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como se a vida não valesse a pena, como se a vida fosse qualquer coisa, né? Como se a vida fosse qualquer coisa. E não é assim. Vale a pena passar por essa terra, ainda que existam muitas coisas ruins aqui, né? Porque o mundo é cheio de corrupção, porque o mundo é cheio de violência, mas o mundo tem muita coisa legal também, que Deus fez para que a gente desfrutasse dele. E aí, quando a gente fala de disciplina, né? Eu trouxe uma frase de Bernardinho. Bernardinho, eu tenho até um livro dele, que chama Transformando Suor em Ouro. Bernardinho, que ele é técnico da Seleção Brasileira de Futebol, feminina e masculina, nos últimos tempos foi ou é ainda, não sei, da masculina, ele diz assim, que a distância que existe entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. Então você tem sonho, que é um lugar, né, que você pode passar anos e anos ali, né, deitado na rede, pensando nele, e você tem a realidade. E entre algo de vôlei, eu falei o quê? E entre o sonho e a realidade, a ponte que liga uma coisa a outra é a disciplina. A disciplina faz com que o sonho seja transformado em realidade. Eu falei o quê, gente? Eu não falei vôlei, não? Eu falei seleção masculina de vôlei? Não foi, não? Se eu não falei vôlei, eu pensei vôlei. Quando eu falar vôlei, vocês entendem. Quando eu falar futebol, vocês entendem vôlei, entendeu? Oh, meus amores, perdão, é porque, né? O mundo aqui pensando em Gu. Claro, né, gente? E ainda a Lari apareceu aqui, aí eu pensei mais em Gu ainda. Minha norinha apareceu aqui na live e pronto. E aí, meus amores, pensando, a gente está falando de autodisciplina. O nosso aulão de hoje é sobre autodisciplina, ou seja, não é uma disciplina em que, por exemplo, Bernardinho, ele busca uma disciplina dos atletas em que ele está comprometido. Ele busca uma disciplina dos atletas em que ele treina na seleção brasileira de voleibol. Ele busca um alto desempenho daqueles atletas, uma alta performance daqueles atletas, e para que aqueles atletas tenham uma alta performance e ele também tenha bons resultados através daquela equipe precisa ser disciplinada. E aqueles atletas precisam desenvolver uma autodisciplina, porque senão de nada adianta o desenvolvimento da disciplina que Bernardinho passa para eles, né? E aí, a autodisciplina, quando a gente pensa numa autodisciplina, a gente pensa numa disciplina voltada para si. Algo é como se você se tornasse discípula de si mesmo, de si mesma. É como se você treinasse você mesma. É como se você fosse o seu próprio professor ou sua própria professora. É como se você fosse o seu próprio mentor ou sua própria mentora. Ok? É como se você fosse o seu próprio treinador ou sua própria treinadora. Isso está na essência da autodisciplina. Oi, Dani. Oi, Moniquinha. Oi, Roger. Oi, Roger. Quanto tempo, Roger? E como que eu consigo ser autodisciplinada? Porque é difícil ser uma pessoa autodisciplinada. Concordam comigo? Ou só eu acho que é difícil ser uma pessoa autodisciplinada?
Só eu acho que é difícil ser uma pessoa autodisciplinada. A primeira coisa que eu separei aqui foi o fato de lidar com uma coisinha chamada resistência. Porque nós somos muito resistentes com coisas que nos incomodam. Nós somos muito resistentes com coisas que nos tiram daquilo que é quentinho, daquilo que é confortável pra gente, daquilo que dá uma preguicinha na gente, daquilo que amacia nosso ego. E a gente precisa treinar a nossa capacidade de superar essa resistência. A gente precisa treinar a nossa capacidade de superar a resistência do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É algo que a gente faz com dificuldade, né, Di? Com dificuldade, com esforço, com incômodo, para sair mesmo da zona de conforto. É algo que você olha assim, poxa, que difícil é fazer isso. Toda vez, gente, que você pensar nisso, poxa, que difícil fazer isso, tenta lembrar que por trás dessa dificuldade existe um benefício. Tenta lembrar que por trás dessa dificuldade existe uma recompensa, porque não há nada, não há nada nessa vida de bom que o caminho para conquistar não seja pelo menos um pouco difícil. Eu não conheço nada nessa vida de bom que o caminho foi fácil para conquistar. Se você conhece, por favor, me apresente. Por favor, porque eu preciso conhecer essa bênção, tá? O caminho, até a gente se converte, por exemplo, a gente recebe, inclusive vou convidar vocês, amanhã de manhã a gente tem o Parteiras do Novo Nascimento, 6h30 da manhã, tá? 6h30, 7. Porque até o converter-se, né? A Bíblia diz que a salvação foi pela graça, ou seja, foi de graça. Mas a Bíblia diz que o caminho que nos conduz à salvação, ele é estreito. Largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Ou seja, é difícil caminhar nesse caminho. É difícil, tá? Então, veja, para mim, eu vou dar meus exemplos e vocês podem dar os exemplos de vocês, tá? Eu até desejo que vocês mandem os exemplos de vocês. Para mim, por exemplo, é difícil manter meu peso, apesar de não estar treinando esses meses, esses 2 meses e meio, né? É uma superação diária. Poxa, eu não estou treinando, então eu tenho que ter um esforço dobrado para manter meu peso. Ler, para mim, é uma superação diária. Mas, Amanda, você é a louca dos livros e não gosta de ler? Isso não é novidade para vocês. Quem acompanha meus stories de vez em quando aqui sabe que eu não sou uma pessoa que gosta de ler. Eu gosto de aprender. Só que para aprender, uma das formas é ler. Então, eu entendi que eu preciso superar essa resistência. E eu aprendi a começar a superar essa resistência no ano de 99. 98. 98. Foi meados de 98 para 99. Desde lá, que dia após dia, eu venho aprendendo a superar. Mas não é fácil, é difícil. São 22 anos nessa labuta, tentando autodisciplinar nessa situação. Então, ler é uma superação diária. Não é uma atividade fácil. Não é. E talvez nunca seja. Talvez nunca seja. Tá? Então, o meu prazer está em aprender. Então, eu entendo que se para aprender uma das coisas que eu preciso é ler, então eu me submeto. Ó, tia Maricela tá falando, não gosto de atividades físicas e tento vencer. E tá fazendo, viu? Porque eu tô vendo os stories dela lá. Eu tô vendo os stories dela lá no Facebook todo dia, quer dizer, quando ela posta, né? Eu vejo ela fazendo as atividades lá. Tá fazendo mais que eu, inclusive. Outra coisa, eu sempre tive muita resistência com serviços domésticos. Meu Deus do céu! Já foi pior. Já foi pior. No início do meu casamento, gente, era terrível.
Eu ia trazer um exemplo para vocês aqui, mas eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha, porque isso aqui, né, vai ficar gravado. Eu não vou deixar isso aqui gravado. Um exemplo feio desse. Mas eu não me orgulho dessa situação, tá? Por isso que eu não vou deixar gravado aqui. Mas hoje eu gosto? Não gosto. Mas hoje eu tô muito melhor do que há 18 anos atrás. Então, é uma superação diária, é um pouco por dia. Ainda não é fácil, é um processo de autodisciplina. E um dia talvez fique fácil. Agora, nós estamos falando de superação. Que bom, Ivanita, que você entrou agora. Eu quero falar uma coisa importantíssima que mudou minha vida. E eu queria que você estivesse aqui, porque isso foi uma coisa de ministração que mudou minha vida e eu acho que pode mudar a sua vida também. A gente está falando de superação de resistências, ok? Mas um dia eu ouvi uma palavra que mudou algumas coisas importantes em minha vida. É que algumas coisas a gente supera. Algumas coisas na vida da gente, a gente supera. Anota isso aí, no seu caderninho. Algumas coisas no dia a dia, a gente vai vencendo, a gente vai controlando, a gente supera, a gente vence, a gente passa, né? A gente consegue ficar superior que elas, né? A gente consegue combater e vencer. Outras coisas, a gente nunca vai conseguir superar. Outras coisas, a gente nunca vai conseguir superar. E tá tudo bem. Anota isso aí. Tá tudo bem. Está tudo bem. Você nunca vai conseguir superar determinadas coisas. Mas eu vou te dar uma dica para as coisas que você nunca vai conseguir superar. Para as coisas que você nunca vai conseguir superar, o que a gente vai fazer? A gente vai atravessar. A gente vai passar por cima. A gente não vai parar por causa delas. A gente não vai ficar batendo como numa muralha que a gente não consegue derrubar. Como uma muralha que a gente não consegue vencer. Como uma muralha que a gente não consegue estraçalhar. A gente passa por cima. Ok? Então, existem coisas que a gente supera. Mas existem coisas que porque a gente não consegue e a gente não vai conseguir superar, a gente atravessa e tá tudo bem. Tá bom? Então, a gente precisa trabalhar com uma coisa chamada... Eu nem gosto desse termo, tá, gente? Mas eu vou usar aqui. A gente precisa trabalhar com algo que as pessoas chamam de força de vontade. Eu gosto muito da palavra vontade, né? Dessa capacidade volitiva, da coisa da vontade, do querer, né? Do desejar. Mas nem sempre a gente está com vontade de fazer as coisas. Nem sempre a gente quer fazer as coisas. Mas eu também falo muito aqui nesses aulões sobre a famosa maturidade. A necessidade que a gente tem de fazer as coisas mesmo sem vontade. Então, quando a gente mistura a força com a vontade, dá uma coisa mutante chamada força de vontade, né? Enfim. E nessa força de vontade, eu traduzo ela como um faça isso agora, tá? Eu não sei, algumas pessoas que me acompanham aqui nos aulões, nos cursos gratuitos, lembram desse esquema do faça isso agora. O faça isso agora tem a ver com ações imediatas em relação àquilo que os nossos argumentos, né? Os argumentos internos nos impedem de fazer. Precisamos fazer as coisas, precisamos realizar algo, mas os nossos argumentos ficam nos impedindo de fazer. E aí nós utilizamos esse pode de pirim-pim-pim, né? O faça isso agora e realizamos as coisas. Então, existem pratos na pia para lavar e você pode lavar? Faça isso agora. Adiar e levá-los para mais tarde é deixar com que os seus padrões de resistência à autodisciplina vençam. Nós temos padrões de resistência à autodisciplina naturais. Nós não desejamos ser autodisciplinadas.
Nós não desejamos ser pessoas autodisciplinadas. Isso é natural do ser humano. A gente não quer. Por quê? Porque mexe com o nosso conforto. Mexe com o nosso comodismo. Mexe com o nosso... a coisa agradável, a vida agradável que a gente quer levar. Tá? Mas quando você sabe que desse modo você está desenvolvendo, né? Quando você rompe essa resistência, você está desenvolvendo a sua força de vontade e tem consciência da importância que essa força de vontade tem na sua vida, vai ser muito mais fácil você fazer as coisas que precisam ser feitas. Tia, o próximo ponto é para você, tá? Fiz em sua homenagem. Olha o nome do próximo ponto. Show preguiça. Não é novidade, não tô te expondo, não é novidade aqui que você diz o tempo todo que você tem preguiça, tá? Por isso que eu estou falando. Você comenta nos meus posts. Então, eu tô falando por causa disso, tá, gente? Ela se expõe o tempo, é ela que se expõe aqui, não sou eu não. Aí o que acontece com a preguiça na nossa vida? Veja se não acontece por aí. A gente chega em casa cansada do trabalho, cansada de alguma coisa que a gente foi fazer na rua, cansada de bater perna, senta no sofá com o celular, porque já tá cansada, com preguiça de tomar banho, se prostra no sofá e não vai tomar banho. Gente, não obedece à vontade de se sentar. Não obedece. Tá com vontade, chegou em casa, tá cansada, tá com vontade de sentar e ficar com o celular na mão mexendo até... Não senta. Vai direto pro banheiro. Toma o banho relaxante, depois você senta. Porque senão a vontade de tomar banho vai embora. Vai embora, nunca mais volta. Vá logo, tome seu banho relaxante. Tome. Às vezes a gente se enterra em uma situação e o celular hoje em dia é um veículo de distração muito grande nesses momentos. Nesses momentos de cansaço, tá? Nesses momentos em que a gente está exausto de muita coisa, a gente está irritada, a gente está com medo, a gente está chateado com alguma coisa, triste. A gente usa o celular como válvula de escape, como distração, como... É tudo agora, né? É entretenimento, é onde a gente resolve os nossos problemas, é onde a gente pede comida, é onde a gente paga conta, é onde a gente resolve tudo, é onde a gente assiste coisa, enfim. Entende? Então, assim, chegar do trabalho... É normal a gente fazer isso. A gente chega do trabalho, pegar o celular e se distrair 2 ou 3 horas é algo fácil. E pior, a gente não percebe que a gente passa 2, 3 horas naquele bicho ali. Refúgio. Exatamente, tia. É um refúgio. E, gente, é um roubo de tempo porque a gente não percebe. Se a gente contabiliza, a gente não acredita que a gente passou aquele tempo inteiro no celular e a gente começa a pensar assim, mas como? O que foi que eu fiz essas 3 horas? Eu não fiz nada, eu só fiz isso aqui, ó. Com um olhar catatônico, olhando para a tela. Não é nada. Então, esse estado de prostração, que é a preguiça, é fácil entrar. É fácil entrar no estágio da preguiça. É muito fácil. Ainda mais quando a gente está cansada. É muito fácil. E a gente precisa dar um susto nesse negócio. A gente precisa tomar a decisão de não entrar nesse ciclo. Porque se a gente não dá a vazão... Olha, eu acho tão interessante porque às vezes parece ser um assunto que não tem qualquer relação com o princípio espiritual, mas eu lembro do princípio espiritual. Olha o que a Bíblia diz. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Olha, é uma tentação você chegar cansada do trabalho e você sentar no sofá com o celularzinho na mão, né, com seu refúgio na mão e ficar lá teclando com alguém, né, e ficar lá conversando com alguém. É bom, é relaxante, é maravilhoso você fazer isso. É bom demais. Então, você fazer isso é muito bom. Mas olha, se você não faz isso e vai direto para o banheiro tomar banho, ou vai direto para a cozinha fazer sua comida, ou vai direto fazer alguma coisa que você precisa,
você resolve sua vida, não se enterra na preguiça. Você não entra na tentação de cair na preguiça. Vigiai e orai para que não entre em tentação. Por quê? Porque a minha carne, ela é fraca para entrar nessa preguiça. E uma vez que ela entra nessa preguiça, que nesse caso nosso exemplo é o sofá, vai ser difícil sair. Mas o meu espírito, ele está pronto para decidir fazer o que precisa ser feito. Ok? Outra coisa importante que a gente precisa aprender a fazer é modificar a nossa rotina. Trocar a nossa rotina. De vez em quando, a gente precisa dar um susto na nossa rotina. De vez em quando, eu gosto de dar novas ordens aos meus dias. Eu gosto de mudar alguns padrões na minha rotina. Só para lembrar quem é que manda na situação, tá? E assim, não é meu exemplo, mas vamos supor que você seja uma pessoa que você gosta do seu café com açúcar. O que você pode fazer? Durante a semana, uma semana inteira, você pode decidir beber o seu café reduzindo o açúcar pela metade. Ou você gosta de beber 3 cafés ou 4 cafés por dia, e aí você escolhe durante 2 semanas reduzir. Ao invés de 4 cafés por dia, você vai tomar 2 cafés por dia. Entende? E aí você tem, ou então você tem o desejo de comer alguma coisa que não é muito saudável. Você vai se recusar e decidir não ceder a esse desejo. Ou então você se percebe numa série, né? Porque série é um negócio que puxa a gente pra gente maratonar, né? Assistir 5, 6, 10 capítulos por vez. E aí você se percebe ali numa série maratonando, assistindo 5, 6, 7, 8, 10 capítulos numa série só, num dia só. E aí você determina que você vai assistir no máximo 2 capítulos. E quando você se percebe, quando o terceiro começou a entrar, lá no terceiro minuto você desliga o capítulo no meio. Desliga. Por que você está falando isso? Amanda, por que você está falando isso sobre criar novas? Por que você está falando sobre estabelecer ou dar susto nas nossas rotinas? Ou modificar as rotinas? Por quê? Nós somos escravas. Nós somos pessoas escravas de tudo aquilo que nos domina. Se a sua rotina atual é imutável, se a sua rotina é rígida demais, nada do que você faz pode ser diferente, se nada do que você faz pode ser mudado, você é dominada por essa rotina. Você é dominada por aquelas atividades. Portanto, você é escrava dessa rotina. E isso está errado. Ah, Amanda, mas minha rotina é uma rotina saudável. Tá errado. Tá errado. Nem de suas rotinas saudáveis. Ah, não, eu não posso mudar isso de jeito nenhum. Tá errado. Nós somos escravos de tudo aquilo que nos domina. Se sua rotina, ninguém pode mexer na sua rotina, nada pode mexer na sua rotina, nem Deus muda a sua rotina, tá errado. Tá errado. Tá? Não foi para a escravidão que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que ele nos libertou. Tá? Janeiro desse ano, eu me percebi completamente descontrolada no leite em pó. Tu lembra, tia, que eu gostava de comer leite em pó? Gostava não, eu gosto até hoje. No café? Pois é. Aí eu me percebi, eu descontroladíssima, passando mal. Eu tava indo dormir passando mal. O que eu fiz? Passei 3 meses sem comer leite em pó. Entreguei a Jesus. Fiz jejum de leite em pó. Tá bom, eu não vou comer fevereiro, março e abril. Eu não vou comer leite em pó. Tomei. Por quê? Porque eu não sou escrava daquilo que me domina. Quem manda nesse corpinho aqui sou eu. Não é o leite em pó. Não é um saquinho de leite em pó integral que manda no meu corpo. Tá? Então, a gente precisa aprender a modificar também as nossas rotinas. E a estabelecer novos padrões, né? Girar aí a chave também nas nossas rotinas. Isso é autodisciplina. Dá uma bagunçada aí um pouquinho para reorganizar. Não é assim que a gente arruma o nosso guarda-roupa? Não é assim que a gente arruma o nosso armário de vasilhas?
Não é assim que a gente arruma a nossa caixinha de presilha e maquiagem, desorganizando para depois organizar de novo? Então, outra coisa que a gente precisa fazer, penúltima coisa que a gente precisa fazer, é controlar a nossa língua. Controlar a nossa língua. E aí eu trouxe um texto bíblico para ler para vocês, lá em Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, minhas irmãs, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também um pequeno leme. Ele faz com que ele faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E, entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, minhas irmãs, isso não está certo. Acaso, de uma mesma fonte, pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Nós temos um hábito terrível de falar coisas que as pessoas não perguntaram. Nós temos um hábito terrível de expor o outro através da nossa língua. Nós temos. Às vezes, quando você tem impulso para dizer algo que não é importante, ou que vai magoar, ou que vai expor o outro, ou que vai humilhar alguém, decida não falar. Decida não falar. Nós não precisamos falar determinadas coisas. Existem coisas que nós não somos obrigados a falar. Essa semana eu presenciei uma cena que não tinha necessidade de ser realizada. Uma cena de uma fala que não precisaria ser falada. E na hora eu detectei que era uma cena de exposição. E foi uma cena inútil. Completamente inútil. Uma exposição inútil. De duas pessoas que têm intimidade uma com a outra e que com outras pessoas que não eram do ciclo de intimidade, ouvindo aquelas palavras e não tinha necessidade daquilo. Então, se vai expor, se vai magoar o... Às vezes, gente, a gente até tem vontade de falar e acha necessário falar determinadas coisas e deve falar determinadas coisas, fala só para a pessoa. Às vezes o falar sem expor diminui a mágoa, diminui a humilhação. Quando tira o fator humilhação, já ajuda, né? Já ajuda. Quando tira o fator assim, pô, ainda falou na frente de outras pessoas, poxa, podia ter esperado as pessoas saírem, podia ter falado, não precisava ter falado na frente das pessoas. Oi, Pro, oi, Mari, né? Não precisava. Então a gente tem um hábito terrível, a língua terrível, né, tia?
A língua é terrível. E se tem uma coisa que a gente precisa de autodisciplina, é em nosso falar. É no falar o que a gente pensa, o falar o que a gente quer falar, o falar o que a gente deseja, porque a gente gosta de falar o que a gente pensa. A gente gosta. A gente gosta de expressar a nossa opinião. Mas nem sempre as pessoas pedem. Nem sempre, tá? Nem sempre as pessoas pedem. É diferente, gente. Às vezes, por exemplo, o nosso Instagram, por exemplo, aqui é uma vitrine, tá? Nosso Instagram é uma vitrine. Nós passamos a ser pessoas públicas quando a gente se expõe, né? Eu estou dando uma aula para vocês toda segunda-feira, essa aula fica gravada. Eu começo a publicizar aquilo que eu falo, né? Eu me exponho a críticas, a língua de outras pessoas, só que aqui é o meu Instagram, as pessoas, a minha página, meu Instagram. Aqui é a minha página. Se o Instagram quiser me bloquear, né? Ele me bloqueia, ele me tira daqui. Mas se o Instagram não quiser fazer isso, ele não faz. E as pessoas que me seguem, elas me seguem até que isso seja interessante para elas. Eu posso expor minha opinião, eu posso me posicionar, eu posso falar daquilo que eu acredito, eu posso expor minha opinião acerca de algum assunto, de preferência que eu seja, né? De preferência que seja com humildade, que eu particularmente gosto de usar o humor, eu gosto de humor, eu gosto de fazer vocês sorrirem de vez em quando, porque eu gosto muito de sorrir com mensagens, então eu acho interessante também fazer vocês sorrirem de vez em quando com as minhas mensagens. Mas no relacionamento, né, quando a gente está conversando tete a tete, quando a gente está conversando no WhatsApp, quando a gente está numa ligação, quando a gente está nos nossos relacionamentos familiares, de amizade, não tem porquê, de trabalho, né? Não tem porquê você se expressar ou você falar coisas que ninguém pediu sua opinião, que misturar coisa, sabe? Se envolver em coisas que não tem nada a ver com seu... Envolver coisas pessoais com o seu trabalho, expor opiniões pessoais com questões profissionais, sabe? Absolutamente nada a ver. Então, a gente precisa ter muita autodisciplina com isso, porque isso é muito sério. E isso prejudica muito as relações. E a gente vive de relações sociais, né, gente? Nós vivemos... a vida é isso, né? Ninguém vive só. Ninguém vive só. Todos nós precisamos uns dos outros. E para acabar, e para finalizar essa aula de hoje, uma das coisas mais importantes que eu quero trazer aqui, e ficou por último, não porque é menos importante, mas porque é muito importante, é o controle dos nossos pensamentos. Mas, Amanda, a gente não pode controlar os nossos pensamentos. Minha mente é uma enxurrada de pensamentos. Eles quer ver coisa, Amanda? Eu pensar? É eu deitar. É eu colocar minha cabeça no travesseiro? Oxi! Aí é que aperta um botãozinho na minha mente e começa. Eu não consigo nem dormir do tanto que eu penso. E a minha mente parece que vai explodir de tanta coisa que passa nela. Eu penso demais, Amanda, eu penso o tempo todo e eu não consigo controlar os meus pensamentos. Olha, quem controla os seus pensamentos, quem controla essa coisinha chamada sua mente é você. Quem controla a sua mente é você. Quem controla o que fica na sua mente é você. O que chega à sua mente, você pode até não saber de onde vem, mas para onde vai, você sabe. Você pode dizer. Você pode dizer se ele vai ficar ou se ele vai voltar para onde ele veio. Você pode, decidindo se ele vai ficar, qual a interpretação que você vai dar para esse pensamento. Qual a interpretação que você vai dar?
para essa ideia que chegou à sua mente. Entende? Então, o controle dos seus pensamentos está aqui. Está em sua mente. Está em você. Esse poder está em você. Não está em ninguém. Não está no outro. Não está em absolutamente ninguém. Não está em alguém que te hipnotize. Não está em remédios que te controlem. Tá? Não está numa boa noite de sono. Não está. Não está no diabo. Não está. Não está em Deus, gente. Deus não controla as nossas mentes. Do contrário, nós seríamos marionetes na mão de Deus. Nem Deus, nem o diabo controla as nossas mentes. Quem controla a nossa mente somos nós. Nós dominamos isso aqui. Nós decidimos o que fica. E sobre o que fica, nós decidimos como vamos interpretar. O que vamos interpretar? Como vamos interpretar? Tá bem? Então, se você se encontra a pensar coisas sem importância, coisas desnecessárias o tempo todo, coisas negativas, coisas inúteis, né? Tente resistir a isso. Tente não dar atenção. Tente avaliar o nível de utilidade que esses pensamentos têm em sua vida. Esse tipo de pensamento é útil para mim? Eles servem para quê? Eles estão me ajudando em quê? Ah, Amanda, eles rebaixam meu humor, eu fico triste toda vez que eu penso nisso. Poxa, então não está te ajudando em nada. Por que continuar alimentando eles? Amanda, mas como é que joga fora? Do mesmo jeito que você aceita. Como é que você aceita? Confirmando ele, continuando a pensar neles, reforçando eles, pensando de novo neles, e pensando de novo neles, e pensando de novo neles. Você conhece esse instrumento aqui? Quem sabe o que é isso? Escreve aí. Escreve aí no chat, quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso? Vou pegar uma de outra cor. Quem sabe o que é isso aqui? Alguém escreve no chat o que é isso aqui? Alguém? Alguém sabe o que é isso aqui? Isso é uma borracha. Obrigada, Tami. Tami é nova por aqui? Tami Condessa. Ah, temos uma Condessa em nosso meio. Uma borracha. Quando um pensamento inútil, desnecessário, desnecessário, vem à sua mente e você pensa nele de novo, você usa isso aqui, ó. Você usa isso aqui. Que é isso? Isso é um marca-texto. Você ressalta esse pensamento na sua mente. Você confirma ele. Você chama a atenção dele na sua mente. E você risca ele. Por quê? Porque você quer chamar a atenção dele. Você quer pensar nele novamente. Por que a gente grifa uma frase num livro? Porque quando a gente voltar no livro, a gente quer enxergar essa frase mais do que as outras. Quando a gente pensa em algo e a gente pensa de novo nesse algo, a gente está passando marca-texto nesse pensamento e a gente está dizendo para esse pensamento que a gente quer que ele continue lá. Quando a gente não pensa nesse pensamento de novo, a gente apaga ele. É como se a gente tivesse apagado ele. Amanda, como eu faço isso? Não elabora, gente. Não elabora o pensamento. Não sei fazer isso. Você sabe. Você sabe, porque é a mesma energia que você gasta para lembrar do pensamento. É a mesma que você usa para apagar o pensamento. E se for mais fácil para você pensar em uma borracha, apagando literalmente o pensamento, faça isso. Faça isso.
Literalmente, pense, faça isso, imagine numa borracha mental e você apagando, isso é programação neurolinguística. Apague o pensamento. Faça isso, faça exercício. É uma luta, tia, é uma luta, mas é possível. A mesma energia que a gente gasta para reforçar um pensamento inútil é a que a gente gasta para apagar. Só que o benefício que a gente tem quando a gente apaga é maior do que as desgraças que a gente tem quando a gente reforça um pensamento inútil. E depois é mais difícil, quando a gente consolida esse pensamento inútil, é mais difícil apagar depois. Mas ainda é possível. Ainda que esse pensamento, ele tenha anos se repetindo em nossa mente. Gente, eu quero dar uma última dica para vocês. Eu penso assim, é um exercício que eu faço, tá? Comigo. É um exercício que eu faço. Se eu tenho uma crença, o que é uma crença, Amanda? Algo consolidado em mim. Um pensamento assim, eu acho que as coisas têm que ser assim. Eu me questiono, por que tem que ser assim? Porque a Bíblia diz que tem que ser assim. Mas tem coisa que a Bíblia não diz que tem que ser assim. Por exemplo, quinta-feira tem que acender uma fogueira. Tem que acender uma fogueira quinta-feira? Por que tem que acender uma fogueira quinta-feira? Porque todo mundo acende. Sim, mas por que eu tenho que acender uma fogueira quinta-feira? Porque desde que eu sou pequena, eu acendo. Mas por que desde que eu sou pequena eu acendo? Porque minha família acendia. Mas por que minha família acendia? Porque é uma cultura. Mas essa cultura é a minha cultura hoje? Não, minha cultura é a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus acende fogueira para João? Não. Então eu tenho que acender? Não. Então eu não tenho que. Então você percebe que a minha crença, eu questionei a minha crença com um fundamento bíblico da cultura do reino que eu vivo hoje. E aí eu vou e bato uma coisa com a outra e percebo que a minha crença não necessariamente é uma crença correta, de acordo com o princípio que eu escolhi para minha vida, ok? Você pode ter um outro princípio, e aí você precisa questionar se as suas crenças ou a sua prática cotidiana, ela tá batendo com os seus princípios e os seus valores. Se não estão, você precisa questionar e igualar essas duas coisas. Ok? E caminhar, essas coisas precisam caminhar juntas. A sua prática e os seus princípios e valores. Senão vai dar tilt. Tá bom, meus amores? Entendido? Vai ficar gravado. Oi, Dani. Oi, Mel. Oi, Narinha. Tami, é o primeiro dia que você chega aqui, Tami. Você chegou no meio do aulão, a aula vai ficar gravada. Vai lá desde o início depois, tá? No meu IGTV. Seja bem-vinda. Toda segunda-feira nós temos aulão aqui nesse Insta, tá? Relacionado a princípios da administração, relacionados a planejamento, organização, disciplina, produtividade, organização, não sei se eu falei, tô repetindo aqui. Princípios emocionais, porque eu sou da área de administração, psicologia. Aí a gente se embola aí nos princípios espirituais, porque são os princípios que eu creio, tá? E aí seja bem-vinda sempre aqui nesses aulões e no meu Insta aí, tá? Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos sempre. Lembrando que amanhã de manhã, cedinho, 6h30 até 7 horas, nós temos o projeto aqui no Insta também, em formato de live. O Parteiras do Novo Nascimento é uma live evangelística. Lemos a Bíblia, oramos, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E eu espero vocês também, caso estejam acordados ou acordadas. Tá bom, meus amores? Obrigada pela presença de vocês, pela participação. Tami, volte sempre. Fale comigo no direct. Quero te conhecer melhor.
e apareça aqui no feed, nos stories, tá bom? Beijo!